Bem-vindos todos. Vamos agora para a quarta aula do segundo módulo, que é sobre a ordem do universo. Vamos falar da mudança, ou num termo um pouco mais técnico, mais filosófico, o devir, isto é, o fluxo da realidade, né? As mudanças que ocorrem permanentemente, também chamado de movimento da realidade. Está ligado a conceitos como a impermanência do mundo, né? Ou seja, quer dizer que neste mundo nada é permanente, nada dura, tudo está em constante fluxo e constante mudança. Há um pensador grego que começa refletindo exatamente sobre isso. É pré-socrático, vem antes de Sócrates e chama-se Heráclito. E ele diz que a única coisa constante nessa realidade, no nosso mundo, é o fluxo, né? E descreve isso por uma imagem que geralmente é formulada, não é exata a formulação, mas ninguém entra duas vezes no mesmo rio, né? Por quê? Porque a água é sempre diferente, né? Ninguém se banha duas vezes na mesma água. E, ao mesmo tempo, não é que ele negue a existência do rio e de que esse rio seja o mesmo. Embora também os rios mudam, né? Às vezes secam, às vezes deixam de existir, às vezes voltam, etc., né? Mas ele diz que a mudança, né, corre segundo certas regras, segundo um logos, uma razão. De logos vem a palavra lógica, né? Uma certa lógica de mudanças que ocorrem nesse nosso mundo. Ou seja, não é que ele esteja negando a ordem do universo, mas ao mesmo tempo aponta a impermanência, o devir, como um aspecto central dessa nossa realidade, o que naturalmente é inegável. Aqui aparecem duas figuras na pintura do Bramante, Donato Bramante, o filósofo triste e o filósofo sempre alegre, o filósofo que chora e o filósofo que ri. O que ri é Demócrito, aquele da teoria atômica que já mencionamos na aula passada. E o que chora é o Heráclito, né? Chora precisamente porque as coisas mudam, porque perdemos aquilo que tínhamos na infância, perdemos as coisas porque mudamos. Heráclito é chamado, o seu grego é muito difícil, extremamente difícil o modo como ele estrutura as frases, etc. e tal. Por isso ele é chamado também o obscuro e melancólico, um dos nomes que se atribuíam a ele. Mas, voltando a essa visão da mudança, Heráclito diz que o elemento central é o fogo, porque o fogo representa exatamente a mudança perpétua, né? A madeira que está queimando, ela é aquilo que alimenta, né? O fogo que em si mesmo está permanentemente mudando, uma chama outra, né? Outras partes da madeira estão queimando, outras ainda não estão, né? O fogo representa essa impermanência, esse movimento permanente da realidade. Isso se apoia na observação humana desde sempre. Nesta foto aqui vocês têm uma pessoa tirou, no caso, de Giorgia Hofer, italiana, né? Ela tirou uma foto dos Dolomitas. Os Dolomitas são uma cadeia de montanhas no norte da Itália, parte dos Alpes, né? Com a Lua acima deles, em 28 dias seguidos, né? Em que aparece a Lua desde a Lua nova e as suas diversas fases, né? A luz crescente, até a Lua cheia e depois o retorno até a Lua nova. E o movimento que a Lua descreve no céu nesse mesmo horário.
um símbolo bastante, uma representação bastante clara. O Heráclito diz também, quer dizer, nessa aparente ordem que está por trás da mudança, né, ele aponta, embora não desenvolva, a ideia de que essas mudanças ocorrem de acordo com ciclos, o que, por sua vez, também é uma ideia muito importante no panteísmo. Vocês lembram dos diversos círculos que procedem ou emanam do divino central, né? Isso está muito apoiado também na experiência humana, sobretudo de povos agrícolas, né? Que por isso observavam as estrelas, né? Que passam por um ciclo ao longo do ano. Um tempo no inverno em que não se pode plantar, a primavera, que é o momento em que se deve plantar, o verão, em que os frutos amadurecem, o outono, quando se colhe, e no final o inverno novamente. Ou o ciclo diurno, né? O sol nasce, cresce, atinge o apogeu e se deita, né? Se põe no horizonte novamente. A lua, que tem um ciclo mensal, o ano, né, que tem um ciclo anual. Enfim, a tendência é observar o mundo e o tempo como algo que é permanente, que como algo que se desenvolve, que ocorre segundo ciclos, né? E esse ciclo é representado por um símbolo que já encontramos no primeiro módulo, o módulo das ideias pré-filosóficas, que é o Uroboros, a cobra que morde a própria cauda, e que é uma ideia comum também a várias civilizações. Encontramos representações do Uroboros na China, na Índia, no hinduísmo, no budismo, né, na religião egípcia, nas religiões sumérias, ou seja, é uma ideia aparentemente universal. A ideia do ciclo representado por um círculo, ou seja, quer dizer que é o modo como o tempo se representa. E isso naturalmente também conduz a uma tendência a universalizar esse ciclo e dizer, não, a própria realidade obedece a um ciclo, né? No hinduísmo, os deuses e depois os homens e depois a realidade material são um ciclo de saída de Deus, de exitus. E depois tem um ciclo de retorno a Deus, que é o ciclo do reditus, do retorno ou da volta para Deus. Ou seja, a mesma ideia foi proposta na física moderna, né, de que o universo seria pulsante, né? Tem um Big Bang, uma explosão inicial, a partir da qual todas as coisas aparecem, atinge o seu auge, o seu apogeu, e depois tem o Big Crunch, ou seja, o retorno da matéria a um ponto único, toda a matéria se agrupa numa coisa só e volta a se transformar num ponto que sofrerá um novo Big Bang, que dará origem a um novo Big Crunch e assim por diante. Quer dizer, a ideia do universo pulsante, que aliás foi proposta por um sacerdote belga, né, de Georges Lemaitre, que era também professor universitário de física, de astronomia. Aristóteles vai tentar entender o movimento usando dois conceitos, né? O de potência e o conceito de ato, né? Já vimos a potência na variação das coisas. As coisas têm possibilidades, uma espécie, uma essência tem possibilidades de manifestar-se de muitas formas diferentes nos indivíduos concretos. Portanto, há potências dentro da essência, né? Aqui vocês veem uma representação, a semente de um carvalho, né? Essa semente traz em si a potência
de transformar-se num carvalho. Para isso, ela precisa do quê? Ela precisa da realidade dos elementos físicos à sua disposição. Quer dizer, dependendo da terra em que ela for lançar as suas raízes, ela vai conseguir desenvolver-se num carvalho bom, grande, cheio, bem desenvolvido, ou um carvalho mirrado, né, mal alimentado, sempre meio adoentado. E o carvalho, por sua vez, dependendo dos elementos, né, do sol que recebe, da chuva, da água, do frio e do calor, né, ele tem a potencialidade de florir e dar origem a novas sementes. Então, a mudança da semente no carvalho e a mudança do carvalho que produz novas sementes, né, depende de elementos do clima e do solo, que por sua vez estão em ato, ou seja, já existem realmente, não são meras possibilidades, mas são aquelas coisas que estão ali presentes como realidades, são atos. O carvalho, por sua vez, está na potência, tem a potência de transformar-se num carvalho morto, do que depende, mais uma vez, de problemas climáticos, de um inverno excessivamente frio ou excessivamente longo, de pouco sol, ou de um fungo, por exemplo, que lhe cause uma doença e acabe por matá-lo, ou insetos, ou outras coisas. Mas todas essas coisas têm que estar em ato para levarem o carvalho do estado de vida para o estado de morte. O carvalho também pode ser derrubado por um ser humano e tem a potencialidade de transformar-se, por exemplo, num bote ou uma mesa, né? Mas essa mudança do carvalho em instrumentos ou produtos humanos, né, depende naturalmente da intervenção de um carpinteiro, de um marceneiro, de alguém que esteja em ato, ou seja, de um carpinteiro real existente que realize essa transformação. Por sua vez, o carvalho não tem a potência de transformar-se num carro, porque é material de que um carro necessariamente está feito. Madeira não serve para isso, ele precisa ter um motor de ferro fundido, ou possivelmente de aço, que tem uma série de componentes, né? E o exterior dele, a carcaça, é montada preferencialmente de metal, que tem características muito mais interessantes para se fazer um carro. Então, o carvalho não tem potência de transformar-se num carro. Então, todas essas são, digamos, as mudanças, o devir, diz Aristóteles, né? São potencialidades presentes na coisa, no ente, mas que têm que ser atualizadas, transformadas em realidades, né, por ação de algo já pré-existente, né, e que realiza essas transformações. Isso, por sua vez, exige uma sequência, quer dizer, usemos o exemplo do carpinteiro, né? O exemplo pegou o carvalho, derrubou, aproveitou a madeira, transformou essa madeira em elementos que podem ser trabalhados, tábuas, cunhas, etc., outras coisas, né? A potência do carvalho, para ser transformada em ato, precisou de um ato exterior. Esse ato anterior se chama, no caso, marceneiro. Só que o marceneiro, para existir, antes de existir ele era uma potência, né? Precisou dos pais em ato para se transformar num marceneiro e carpinteiro, além dos professores e outras coisas que o ajudaram. Além disso, né, os pais do carpinteiro, em algum momento da história, estavam em potência. Então, tiveram que ser transformados em atos pelos avós, que, por sua vez, precisaram dos bisavós, que, por sua vez, precisaram dos trisavós, e assim por diante vamos percorrendo. Ou seja, a cadeia
potência para ato sempre depende de um ato anterior que estava em potência, que precisou de um outro ato anterior que estava em potência, e assim por diante, né? Essa sequência, né, pode se transformar, digamos, numa série infinita. Então, mas qual foi o primeiro ato que deu origem a todas as potências e todos os atos, né? Isso é representado aqui por essa bola que está quicando, está pulando, né? Com luz estroboscópica. Vemos que a posição dela antes estava em potência e precisava do ato anterior nessa posição e assim por diante, né? Quer dizer, a bola percorre uma série de estados ou de passagens, né? Sempre que podem sempre ser descritas dessa forma por uma potência que depende de um ato anterior. Agora, uma potência infinita só tem duas possibilidades. Ou ela é cíclica, e assim, portanto, pode ser percorrida indefinidamente, ou ela é linear, mas no caso de ser linear, ela não pode ser infinita. Por quê? Porque levaria um tempo infinito para chegar até hoje, né? Se o universo fosse uma coisa infinita, levaria um tempo infinito para que o primeiro ato, o ato de uma distância infinita, chegasse até nós. O efeito do primeiro ato chegasse até nós. Aristóteles pensa que o universo, sim, é cíclico, né? Mas que, digamos, na verdade, perdão, Aristóteles não pensa que o universo é cíclico. Quem pensava que o universo era cíclico são os estoicos, né, que vêm contemporaneamente a ele e depois dele, né? Aristóteles diz não faz sentido uma sequência infinita de atos e potências. Portanto, tem que haver um ato inicial, né, que nunca esteve em potência. Quer dizer, Deus tem que ser necessariamente um ato sem potência, uma origem, né, que não tem origem. É um dos típicos argumentos dos ateus, que simplesmente não pensaram as coisas até o fim, bom, se Deus é o criador de tudo, quem criou Deus? A resposta é, isso é uma contradição em termos, né? Deus é puro ato, sempre foi ato, e nunca começou a existir. Sempre existiu. Ou seja, se você é materialista, necessariamente vai acabar pensando o mundo em ciclos. E se você, como Aristóteles, pensa que o mundo tem uma origem, né, necessariamente você vai chegar à ideia de um ato inicial, uma potência, um ato puro, né, que não tem potência nenhuma em si, né? Aristóteles pensa o mundo de uma maneira cíclica, que vocês veem tal como antes, né? A Terra no centro, né, composta de terra, ar e água, os diversos ciclos em volta, que correspondem ao ciclo dos planetas, éter, etc., e o primeiro motor imóvel, né, o primeiro ato puro, né, que é o que dá movimento a todas as coisas. Na próxima aula veremos que esse ato puro move sem ser movido, né? Ou seja, ele move sem mover-se a si próprio. Ele move por atração. Agora, para isso, precisamos estudar primeiro a teoria das causas. Tomás de Aquino vai aproveitar essas ideias de Aristóteles, né? Como cristão, ele parte do princípio de que o mundo teve um início, teve um T0, né? Vocês conhecem a história do avô físico que conta uma história de fada, um conto de fadas para o menino. Era uma vez, no tempo T0, né,
3 porquinhos, P1, P2 e P3, e um lobo L numa floresta F. Né? Então, os físicos têm que falar sempre com códigos e sinais para representar o seu pensamento, sinais matemáticos. Né? E nós precisamos de palavras comuns, então temos que falar de uma maneira um pouco mais, digamos, amigável. Né? Muito bem, então tem que ter um T0 para falar como um físico para a criação, né? Para a realidade. E esse tempo T0, isso nos diz também que a realidade é linear. Né? Tomás de Aquino, como cristão, pensava num T0, num tempo zero, a criação. E a partir daí a criação se desenvolve de maneira linear. Mas, né, ele aceita, porque é uma ideia extremamente sugestiva, não digo que necessária, mas extremamente sugestiva, a ideia dos ciclos, né? De um exitus, de uma saída da criação de Deus, e de um reditus, de um retorno da criação a Deus. Não de uma maneira hindu ou budista, em que o universo sai de Deus, uma série de etapas ou sequências ou ciclos concêntricos, né? E retorna a Deus fundindo-se totalmente novamente no divino, com uma série de etapas de redução. Né? Pelo contrário, ele pensa que o mundo tem um início, um reditus, uma saída, como uma coisa que é estabelecida. Mas, assim como o oleiro faz o seu vaso num determinado momento, esse vaso atinge a sua perfeição, é um vaso, né? E depois será usado de uma maneira que seja útil para o oleiro, né? Então, esse vaso tem um reditus, uma saída, uma perfeição e depois um uso, que é uma espécie de retorno do vaso para o oleiro. Então, Tomás pensa no exitus e no reditus, na saída e no retorno, dessa forma. E reconhece como se fossem 3 planos em que se dá esse movimento de saída e retorno. Né? Por um lado, vocês têm a criação do mundo e do ser humano, que, graças ao pecado original e à expulsão do paraíso, ativa um processo crescente de humanização de uma humanidade escravizada ao pecado, né? Uma humanidade detonada e dominada pelo mal. E depois um retorno lento dessa humanidade, através da Igreja, ao estado final, em que haverá novos céus e nova terra, estes céus e esta terra transformados e aperfeiçoados, e a humanidade restaurada, né, o conjunto dos santos, no eschaton, ou no estado final do mundo. Há um ciclo paralelo, que é o ciclo de Israel, povo de Israel, que tem a sua origem em Abraão, o seu primeiro desenvolvimento, estabelecendo-se em Canaã, com Josué, uma situação de decadência crescente a partir de Davi, com os diversos reis, em que Israel se afasta de Deus, uma situação de distanciamento de Deus quando Israel está no exílio, na Babilônia, e um retorno de Israel do exílio e, novamente, um estado que caminha em direção a uma perfeição que acabou não se cumprindo com a destruição do povo de Israel pelos romanos no ano 70. E um terceiro paralelo, que é a vinda de Cristo, começada no nascimento, no Natal, né? Um estado de crescimento em segredo, no anonimato, a sua manifestação, a sua vida pública, o momento da redenção, com a sua morte e ressurreição, e depois um retorno à vida com a ressurreição, né?
e, digamos, o fim desse ciclo com a ascensão do Senhor, mas que deixa um elemento permanente, que é a igreja, que levará a humanidade, faz o progressivo retorno da humanidade escravizada ao pecado para o estado de humanidade restaurada no eschaton. Então, vocês vejam que é uma maneira de aplicar o pensamento antigo, que não é para ser desprezado. Infelizmente, muitos modernos tendem a dizer, não, tudo que veio antes de nós era imbecil, né? Mas é uma maneira de conservar as duas coisas, quer dizer, um tempo que é linear, um tempo que corre com um episódio atrás do outro, com os ciclos temporais que a gente vai observando. Ou seja, num certo sentido, há uma visão, ao invés de circular no cristianismo, no pensamento cristão e no pensamento cristão ocidental em particular, né, há uma espécie de espiral, o ciclo que foi puxado, né, e ao invés de agora ser algo fechado que traz apenas tristeza e retorno, né? Uma visão materialista, para uma visão que admite esperança, né? E admite um progresso real no avanço da humanidade. O que é o tempo? Precisamos nos perguntar nessa altura. Aristóteles responde muito simplesmente e muito verdadeiramente que o tempo é a medida da mudança. Quer dizer, o tempo não é algo em si. Os iluministas e os pós-iluministas pensam no tempo como uma espécie de relógio cósmico que vai marcando os minutos objetivos, né, em que o tempo decorre ao longo da história. Tem uma visão linear e uma visão mecânica, né, como de relógio, para descrever o tempo da realidade. A ciência moderna mostrou que isso era tolice, quer dizer, com a teoria da relatividade, sabemos que o tempo é relativo, o tempo muda de acordo com a velocidade em que o observador se move, né? E isso é comprovado claramente, né? Tudo que se move a uma velocidade longa, próxima da luz, né, tem o seu tempo como se fosse estendido, né? Desgasta-se muito menos do que aquilo que está parado. Nesse sentido, Aristóteles faz absolutamente o diagnóstico correto. O tempo é a medida da mudança. Tempo e mudança estão correlacionados perfeitamente. Quanto mais rápido o movimento, mais rápido o tempo. Quanto mais lenta a mudança, quanto mais lento o devir, mais devagar é o tempo. Não houve maiores reflexões sobre a mudança ou o devir até Nietzsche, que os iluministas, com essa visão mecânica de relógio do tempo, não progrediram nada, pelo contrário, atrapalharam, né? Mas Nietzsche proclama não propriamente uma mudança no devir ou no tempo, mas propõe o seguinte: aquilo que ele chamava a experiência mental do eterno retorno. Pense você que se você nascesse novamente, morresse e depois nascesse novamente e repetisse os mesmos erros, as mesmas decisões desastrosas, as mesmas felicidades, tivesse as mesmas alegrias, tivesse os mesmos sofrimentos, tivesse as mesmas injustiças, né? Sofresse os mesmos problemas que você sofre nessa vida. E depois isso se repetisse, e depois se repetisse, e depois se repetisse, e depois se repetisse, né? Às vezes se diz que Nietzsche dizia que não, o eterno retorno do mesmo significa que as coisas acontecem assim. Não, o que ele está propondo é uma experiência mental. Pense nisso. Qual seria o resultado? Você encarnaria ou perceberia aquilo que ele chama o horror da existência. Existir traz consigo uma
permanente repetição de insuficiências, de falhas, de limitações, de problemas, de dificuldades, de tristezas. E isso, num ser humano normal, deveria deveria levar ao desespero. A solução que ele encontra para esse desespero é a formação voluntarista do eu. Eu mando nesta coisa, eu tomo a vida nas minhas rédeas, eu mudo e faço o que eu quero. Eu domino o mundo e transformo esse mundo de acordo com a minha vontade. Curiosamente, é aquilo que os cristãos descrevem como a atitude fundamental do demônio, né? E esse sim teria motivos para falar do eterno retorno do mesmo. E de fato é assim. Quer dizer, eu tenho um amigo budista que se converteu ao cristianismo faz algum tempo, né? E ele me contava o seguinte, quer dizer, antes, quando eu era budista e pensava que ia reencarnar, nada do que eu fazia tinha sentido. Porque se não saísse bem feito, eu tinha uma outra vida para corrigir. E se algo me chateava e me doía, eu teria uma outra vida para corrigir. Quer dizer, nada nesta vida tinha realmente um valor permanente. Pelo contrário, quando me tornei cristão, eu tenho uma vida. Entendi que eu tenho uma única vida, que nesta vida, cada segundo, cada instante, cada momento e cada ação tem um valor importantíssimo, um valor que é muito transcendente, um valor que é muito mais do que fazer bem estas coisas, porque do bem que eu faço estas coisas, decorre uma infinidade de consequências boas. Ou seja, cada momento tem o seu valor. Então, essa visão linear do tempo permite ter esperança e, ao mesmo tempo, valoriza cada segundo, cada momento, cada instante. Ao passo que a visão circular do tempo, o eterno retorno do Nietzsche, nos leva ao desespero e ao horror da existência. Hegel e Marx, por sua vez, né, propõem um modelo de história que também se poderia chamar de cíclico, mas cíclico e linear ao mesmo tempo. A história passa por vários ciclos, né? Hegel fala ciclos do espírito, ciclos de uma espécie de Espírito Santo que, na verdade, da chamada alma do mundo, em que os estoicos também pensavam, e que corresponde àquele logos que nós vimos do Heráclito, né? A uma estrutura circular no tempo, uma estrutura circular na história, mas os diversos ciclos causados por antítese, por contraposições, né? Então, vocês têm tese, antítese e síntese na sequência hegeliana. Tudo se move através dos seus contrários e do choque dos contrários, né? Segundo ele. Então, cada civilização tem uma fase de crescimento, de decadência e de nascimento de uma nova civilização, que terá uma fase de crescimento e decadência até gerar uma nova civilização, que é a síntese, que terá uma fase de crescimento tese, uma fase de decadência antítese, e conduzirá a uma nova síntese, etc., até chegar ao estado de perfeição da história, que, segundo ele, era o estado prussiano, né? Criado por Bismarck, né? Que é o arquiteto do Império Romano-Germânico e do Estado prussiano. Aqui aparece o Bismarck disciplinando o parlamento alemão, né? Devidamente amordaçado e domesticado. E conduz também a visão marxista dos ciclos históricos, o ciclo da escravidão, que se desenvolve da mesma maneira, tese, antítese e síntese, né? A sociedade escravocrata, a sociedade do modo de produção feudal, a sociedade do modo de produção capitalista
que culmina na Revolução, da qual sairá a síntese do Estado socialista. Aqui retratado na forma do bolchevique, né? Uma pintura de um autor contemporâneo à Revolução Russa. Né? O bolchevique que avança como que encarnando a famosa frase de Marx. Né? O tempo avança inexoravelmente como um rio. Vocês veem que a visão de Heráclito se renova aqui. Né? O tempo avança inexoravelmente como um rio, depositando nas suas margens os cadáveres daqueles que se opuseram ao seu fluxo. Aqui está o bolchevique pisando as multidões e avançando de olhos postos para o seu fim, né, em que se estabelecerá a perfeição do Estado socialista, do comunismo, em que tudo pertence a todos. É o que nós vimos na história, não é? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.